Paz e graça, irmãos. Chegamos no 24º livro da Bíblia, livro do profeta Jeremias. Jeremias, um profeta conhecido como profeta chorão ou um profeta solitário. Jeremias, ele é chamado para profetizar no capítulo 1, verso 5. Veio a palavra do Senhor dizendo que antes que Deus formasse Jeremias no ventre, já havia o conhecido. E antes que ele saísse da madre, ele já havia sido constituído profeta sobre as nações. Jeremias teria um ministério muito difícil, porque ele era jovem e teria que profetizar duramente contra a nação de Judá e o povo de Jerusalém. Havia um sincretismo, uma mistura religiosa muito grande, porque ao mesmo tempo em que eles adoravam a Deus, eles também adoravam a ídolos. E lá em Deuteronômio está aquela relação de maldições que aconteceria, que seguiria o povo caso eles desobedecessem aos mandamentos do Senhor. E aqui o período em que Jeremias profetiza é um período que antecede a invasão babilônica. E Deus levanta a nação dos caldeus, os babilônios, para serem a espada da correção, para serem a vara da disciplina, para corrigir o povo de Deus. Só que também Deus revela a Jeremias que haveria esperança, haveria um tempo de punição, mas haveria uma restauração futura. Quem foi Jeremias? Jeremias ele foi um profeta de linhagem sacerdotal do vilarejo de Anatote. Anatote ficava a cerca de 5 quilômetros de distância de Jerusalém. Ele profetiza juízo contra Judá e também depois contra as nações que exerceriam juízo contra Judá. E qual é a causa do pecado? A infidelidade. A infidelidade a Deus e aos seus mandamentos, esse sincretismo religioso, a adoração a outros deuses, estava deixando o Senhor irado contra o povo de Judá. E havia alguns falsos profetas dizendo que estava tudo bem. Só que não estava tudo bem. E Jeremias, então, ele é chamado, como a gente observa no capítulo 7, a profetizar na porta do templo de Jerusalém. O templo que era um monumento, o templo que era a casa de Deus. Os judeus tinham um pensamento de que enquanto houvesse o templo, eles estariam a salvos, porque o templo representava ali a habitação da presença de Deus. Então, os inimigos não poderiam vencer Israel por causa do templo. O templo tinha virado uma espécie de amuleto. E no capítulo 7, Jeremias é chamado a profetizar na porta do templo. Por que na porta do templo? Porque ele deveria trazer essa mensagem de juízo tanto aos sacerdotes, tanto aos líderes religiosos, como ao povo. Então, na porta, ele profetizava para aqueles que estavam exercendo ministério na igreja e para aqueles que estavam do lado de fora. Então, Jeremias teve um ministério assim duríssimo, ele foi espancado por algumas vezes, ele foi lançado numa cisterna e ele foi chamado de mentiroso, ele foi chamado de traidor, porque a mensagem dele era a seguinte: se rendam, não resistam à nação babilônica, porque Deus entregou Israel, entregou Jerusalém na mão dos babilônicos por causa dos nossos pecados. Jeremias, então, ele é chamado a lamentar sobre o povo de Israel. Ele também recebe uma dura missão a sós, porque ele é chamado a ter um ministério solitário, porque ele não pode casar-se. Então, o livro do profeta Jeremias é uma coletânea de oráculos, onde ali mostra o diálogo do profeta com Deus, e ele, nesse ministério de apontar o juízo que era eminente, e ele acompanha o povo sendo levado cativo para a Babilônia, como resultado dos seus pecados. Como eu já disse em outras ocasiões, o ministério profético aqui na época de Jeremias, geralmente a gente pensa que um ministério de sucesso é quando a pessoa ela consegue obter bons resultados da pregação, do seu trabalho. E aqui a gente observa que o povo rejeita a mensagem de Jeremias, preferindo colocar ele numa cisterna, preferindo espancar ele, preferindo chamar ele de traidor.
O livro do profeta é um livro assim que mostra como que o povo sofre por rejeitar obedecer à lei de Deus. Que nós possamos trazer para a nossa vida que Deus ele é um Deus justo. Ele usa a analogia do casamento e aqui ele diz que o povo de Jerusalém é como uma prostituta. Deus ele usa bastante essa analogia porque Deus ele busca ter um relacionamento íntimo conosco. E para que nós possamos ter um relacionamento que agrada a Deus, nós precisamos atentar para a sua palavra, porque senão nós sofreremos duras penas por rejeitar a palavra de Deus. Que nós possamos, como Jeremias, mesmo nos considerando incapazes de exercer o chamado, mesmo nos considerando, de repente, novos na fé, mas que possamos estar com os ouvidos afinados para ouvir a voz de Deus e para fazer aquilo que lhe agrada. E assim teremos uma vida e um ministério bem-sucedido. Que Deus nos abençoe e até a próxima.